E aí, galerinha do André Donatoni, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como vocês já devem ter percebido, eu estou aqui no Centro de Mídias para auxiliá-los em dúvidas de matemática. Brincadeirinha! Você está no canal Matemática Sem Noção. Passa a vinheta! Nesta videoaula falaremos um pouco sobre o triângulo retângulo. Você sabe o que é um triângulo retângulo? Então vem comigo. Todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus, o ângulo reto é classificado como triângulo retângulo. A sua notoriedade, a sua importância em geometria é tão grande que os seus lados possuem nomes especiais. São eles: hipotenusa é o maior lado do triângulo ou oposto ao ângulo reto, e catetos são os dois outros lados, os lados que formam este ângulo reto. Naturalmente, quando falamos de triângulo retângulo, nos lembramos de Pitágoras. Mesmo que você não seja fã de matemática, é muito provável que você já tenha ouvido falar do Teorema de Pitágoras. E o que diz esse teorema? Veja, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Poético isso, você não acha? Ou, se você preferir, uma música dos Mamonas Assassinas... Eu disse isso pra rimar com a soma dos quadrados dos catetos é igual a porra da hipotenusa. Não importa como você faz para se lembrar do Teorema de Pitágoras. O mais importante é que você entenda o seu significado. E o que muitas pessoas não sabem é que esse teorema tem a ver com áreas. Geometricamente, o Teorema de Pitágoras nos diz que a área do quadrado cujo lado é a hipotenusa equivale à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Bacana isso, você não acha? Inclusive, existe até uma rede de ensino chamada de Pitágoras, cuja logomarca é o Teorema de Pitágoras apresentado em sua forma geométrica. Mas nesta logomarca, o triângulo retângulo em questão é também isósceles. Que coisa, não? Percebemos que no Teorema de Pitágoras, os catetos não estão diferenciados. Eles podem ser representados em qualquer ordem, desde que estejam de um mesmo lado da igualdade. Mas, se tomarmos como referência um novo ângulo, nós podemos diferenciar esses catetos. Cada cateto ganha um sobrenome. Acompanhe. Considerando este ângulo como a nossa referência e o batizando de alfa, o cateto mais longe em relação ao ângulo alfa é chamado de cateto oposto. E o cateto mais perto, o cateto vizinho, aquele que forma o ângulo, é chamado de cateto adjacente. Se mudarmos a nossa referência, os sobrenomes também mudam. Veja, se considerarmos então o outro ângulo agudo e chamarmos ele de beta, o cateto mais longe de beta agora passa a ser o de baixo, enquanto o cateto ali vertical é o cateto adjacente. Você tem que tomar muito cuidado com a referência no momento que for resolver os problemas. Combinado? Diferenciando os catetos, nós adentramos em uma nova seara. Nós podemos definir 3 razões trigonométricas. São elas seno, cosseno e tangente.
e nós a definimos como: o seno de um ângulo é dado pela razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E, finalmente, a tangente, nós temos a razão entre os dois catetos, mas o cateto oposto em cima e o cateto adjacente embaixo. Complicado, não é? Definir as 3 razões trigonométricas usando muitas palavras pode causar até uma confusão. Mas podemos reduzir todas essas palavras em uma frase bem curta. Para isso, vamos fazer alguns combinados. O lado que nós chamamos de hipotenusa agora será chamado de I ou Ri, dependendo de como você faz a leitura da letra H. O cateto oposto chamaremos de CO ou CO, e o cateto adjacente de CA ou K. Tudo bem até aqui? Você tem que ter um pouco de imaginação. Imagine que você esteja com um copo de refrigerante de Coca-Cola na mão e que por um motivo desconhecido você saia correndo. Se você tropeçar e cair, adivinha o que vai acontecer? Não, que trágico! Você tem que pensar assim: eu corri, caí e derrubei a coca. Vamos resolver um exemplo para finalizar esta videoaula. Esse é o famoso triângulo retângulo 3, 4 e 5. Vamos encontrar as razões trigonométricas, ok? Antes, precisamos de um ângulo como referência, diferente do ângulo reto. Vamos escolher esse ângulo acima aqui e batizá-lo de ângulo alfa, ok? Vou dar uma dica. Sempre localize primeiro a hipotenusa. Então nós temos lado oposto ao ângulo reto, maior lado do triângulo retângulo, a hipotenusa. Agora, usando aquela referência que nós chamamos de alfa, vamos identificar o cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto oposto é justamente o cateto mais longe do ângulo, no caso aqui, 4. E o cateto adjacente é o lado que sobrou, é o lado mais próximo do ângulo. Inclusive, este cateto forma o ângulo alfa, 3. Agora, para formar as razões trigonométricas, seno desse ângulo alfa, cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou simplesmente corri. Cosseno desse ângulo alfa, cateto adjacente, hipotenusa, ou KI. E por último, mas não menos importante, a tangente, que é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou coca. Agora, fazendo as substituições, temos cateto oposto 4, hipotenusa 5. Cateto adjacente 3, hipotenusa 5. E então, cateto oposto 4, cateto adjacente 3. E aí, o que vocês acharam? Nós resolveremos esse exercício na segunda parte desta videoaula. Então, peço a você que tente resolver o exercício e confira na parte 2 se você acertou, ok? Eu desejo um grande abraço e até mais!